E aí, gente bonita do canal, tudo bom com vocês? Hoje eu decidi fazer um vídeo daqueles que eu só sento e falo um monte de besteira. Tava vivendo minha vida online, né? E aí eu me deparei com um vídeo da Gabriela Prioli falando sobre síndrome do impostor que às vezes a gente tem, né? Quando a gente sai de um lugar e quer chegar num lugar em que a maioria das pessoas que a gente conhece não chegaram e por isso que às vezes a gente sente que cada degrau que a gente avança, a gente não se sente pertencente. Eu tenho um pouco desse sentimento de ser meio impostor naquele lugar. E obviamente eu já senti isso muito, ainda sinto um pouco, dependendo da situação, né? Eu queria conversar um pouco sobre isso, como eu acho que essa experiência, muitas vezes profissional, pode levar para o pessoal, mas principalmente no âmbito profissional mesmo. Como que eu tenho feito para tentar sobressair essa questão e ser uma profissional melhor, uma profissional mais confiante e, sei lá, trazer aqui um pouco dessa reflexão com vocês, né? Sinto que o canal aqui, o intuito principal é falar sobre design, mas eu acho que também é um espaço meu para eu contar um pouco da minha vida, contar um pouco das minhas reflexões, e é isso. Não sei se vocês perceberam que atrás agora temos quadros e decorações. Tem um até que tá meio caído aqui, tô tampando com a cabeça. Eu tô ajeitando aqui o meu quarto pra ficar um pouco mais bonito. Tô tentando juntar material pra fazer um vídeo dessa reforma e decoração. Eu não sei se eu vou pintar essa parede aqui de trás, eu tô pensando ainda. Mas eu comprei aqui também umas como se fosse um shiplap pra colocar aqui, né? Fazer tipo uma cabeceira. Mas aí isso aí é vídeo pro futuro. Só porque vocês percebam que tem coisinhas novas e provavelmente vai mudar nos próximos vídeos, nas próximas semanas. Então, mas voltando aí pro assunto, né, da síndrome do impostor. Eu vejo que ela sempre vem com uns saltos grandes, né, que a gente dá, ou saltos de carreira. Talvez quem vai ver esse vídeo não viu meus vídeos anteriores ou nem me conheça. Eu sou formada em design, né? Eu acho que o primeiro salto que eu percebi, né, que eu dei, foi quando, durante a graduação, eu fui fazer uma mobilidade acadêmica para Florianópolis. Eu sou natural da Paraíba, né? Sou nordestina. E ir para o sul pela primeira vez foi um pouco desafiador mentalmente, porque eu tinha muitos preconceitos na minha cabeça, né? Eu achava que seria de uma forma, eu tinha um pouco de medo também. É a faculdade que eu fazia, a universidade, apesar de ser federal, era no interiorzinho, assim, pititico da Paraíba, não tinha nem semáforo na cidade, para vocês terem noção. E aí saí para Florianópolis, na Universidade Federal de lá, que é uma dos melhores do país. Eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou conseguir acompanhar o assunto com todo mundo? Porque eu ia pagar algumas cadeiras lá, né? Era um período inteiro, né? Que eu ia estudar lá. E era congruente com a minha lista de matéria da Paraíba. Esse foi o meu primeiro desafio, assim, foi chegar nesse lugar, porque querendo ou não, eu ainda tenho essa vantagem, né, de ser um pouco corajosa nesse sentido, mesmo com esse receio, eu fui igual. E eu senti, assim, no início que eu era um pouco impostora, assim, que eu não sei se eu devia estar lá, se eu ia conseguir acompanhar, eu achava que todo mundo estava muito melhor que eu, bem no início. E aí, desses 6 meses, assim, passou um mês, passou dois, eu vi que tava tudo certo, que todo mundo tava muito parecido, e isso me deu esse conforto. Foi essa a primeira lição que eu tirei. Apesar de tudo, nesse primeiro momento, eu consegui, né, ser melhor do que eu achei que seria. Ser mais competente. E depois desse momento, né, tiveram várias outras oportunidades que eu achei de me sentir desafiada nesse sentido de não saber se eu era capaz de encontrar as expectativas que eu estava colocando e que as pessoas estavam colocando no meu trabalho. Depois veio a ADM, né? Que eu consegui a vaga do trabalho, só que eu não sabia o que eles esperavam, eu não sabia que softwares eu tinha que mexer e todas aquelas dúvidas, mas como eu tinha que ir igual, né? Para mim era mais importante
chegar nesse momento, eu nunca dei para trás. E tiveram outros momentos também com outros clientes que eu pego por fora, e isso reflete em como a gente cobra, quanto a gente se sente confortável para cobrar, né, sobre o nosso serviço, que às vezes é tão subjetivo se a gente não sabe fazer o cálculo. E até com o cálculo a gente sempre tem que definir a margem que a gente quer colocar, né? E que a gente que trabalha com serviço, depois que tu cobre todos os teus custos, como é que tu diz o quanto vale o teu, né? Como é que tu aplica essa margem? Isso até hoje é um desafio para mim. Mas, desde então, eu sempre consegui encontrar com essas expectativas e geralmente eu consigo me sair melhor do que essas expectativas, né? E cada vez que a gente consegue superar um degrau desse, né, uma questão dessa, dá um pouco mais de confiança para seguir para a próxima etapa. O que que eu quero falar com isso nesse vídeo, né? Que eu acho que das coisas que a gente pode ver, né, em relação a outras pessoas, é que a nossa coragem determina muito mais o resultado do que vai acontecer, né? E com medo e com dúvidas e com receio, e ter a confiança não de que a gente já sabe fazer o que deve ser feito, mas que a gente consegue aprender a fazer o que precisar ser aprendido. E eu acho que é isso que muda. Às vezes eu também vejo muita gente em cargos super altos. Graças a Deus agora ninguém da minha convivência. Mas a gente vê, assim, exemplos, né, do mundo, assim, pessoas que governam países inteiros, pessoas que são responsáveis por coisas muito mais problemáticas do que um projeto de design, por exemplo, né? E que são tão irresponsáveis e que se sentem no direito de estar nesses lugares e atuar neles com tanta confiança, mesmo sendo pessoas bem incompetentes. Então, às vezes a gente tem que olhar para a incompetência do outro que tá num cargo super alto e pensar se aquela pessoa consegue. Sendo tão ruim, eu também consigo. Então, deixar essa dose aqui de compartilhamento de pensamentos, de ideias. Um vídeo bem maluco aqui, né? Não sei nem se faz sentido pra alguém. Eu vejo que às vezes é melhor ir com dúvida, é melhor ir com medo, ir com receio, ir achando que não dá conta e descobrir que se dá conta do que não ir e se arrepender de não ter ido. E que você muito provavelmente teria dado um jeito de fazer, de conseguir, de aprender o que precisasse agregar ali no seu trabalho. Então, com isso me despeço desse vídeo. Se vocês têm interesse também dessas coisas sobre esses desafios mais subjetivos, né, da carreira, não coisas tão práticas como apresentar um projeto, me avisem, porque eu acho que são vídeos legais de fazer. Tô pensando em fazer 2 vídeos mais pra frente. Um sobre portfólio, que alguém me pediu nos comentários, e eu acho um assunto bem legal. Falar sobre como montar um portfólio e a minha visão sobre portfólios, né? E o segundo é como detalhar o projeto para produção, né? Para o fornecedor, para o fabricante. Então, se vocês têm interesse, e também da reforma do quarto, se vocês têm interesse em ver eu trabalhando aqui, que eu tô fazendo tudo sozinha, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, né? Deixa aquela ajuda lá. Esse é um projeto bem inicial meu, né? Também tenho minhas dúvidas sobre a minha capacidade de comunicar. E se você tá gostando, se você gosta, se você vai com a minha cara, deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda um comentário aqui. E é isso aí. Tchau!